Entre 39 e 45, a Segunda Guerra Mundial dá uma queda nas exportações brasileiras. O capital estatal ele precisa bancar a indústria de base. Sim. Porém, entre 45 e 50, nós temos o governo de Dutra, cada um com as suas coresinhas aqui, tá? O governo de Dutra, ele lança um plano chamado de Plano SALT. Esse Plano SALT, ele basicamente vai mexer nos setores de saúde, alimentação, lazer, transportes e energia. Ele gasta muitas das reservas acumuladas porque ele rompe com a lógica de substituição de importação. Então, se Getúlio Vargas era extremamente nacionalista, é extremamente adepto à substituição de importação, esse cara aqui, ele corta isso. Ele faz a abertura de importação de bens de consumo, principalmente para mexer no parque industrial brasileiro. Se liga, já um ponto aqui para vocês entenderem. O nosso parque industrial, ele precisa se inovar. Como você inova o parque industrial? Você pode fazer isso de duas formas. Através justamente da pesquisa e inovação ou através da importação de máquinas. Vou dar um exemplo. Na década de 90, 80, muitas das geladeiras do Brasil, que eram medidas no Brasil, faziam muito gelo. Sim, muito gelo. Então as pessoas tinham que toda hora descongelar a geladeira, botar o ventilador lá na porta, aí molhava a cozinha inteira, e era motorração de saco, justamente esse processo de descongelamento de geladeira. Eu inovei com uma nova geladeira chamada de Frost Free, uma geladeira que não faz gelo. Para isso eu tive que fazer uma inovação tecnológica, correto? Sim. Essa inovação tecnológica eu pesquisei e desenvolvi essa nova geladeira? Não, eu importei esse maquinário. Ou seja, isso existia lá fora, eu paguei pela patente e trouxe esse maquinário no Brasil. Normalmente isso só é favorecido nos períodos de importação de tecnologia. Então ele abre as portas para importação, para reequipamento e importação de máquinas no setor têxtil, no setor mecânico, para que possa melhorar o nosso parque industrial, já que a gente pesquisa, a gente gera pouca pesquisa e desenvolvimento. E o incremento, principalmente na extração de minerais metálicos, que fortemente a mineração já crescia muito por esse país. Claro, esse gasto de reservas acumuladas faz um aumento da dívida externa brasileira e um aumento da inflação, já que quanto menor a quantidade de reservas, maior o número de inflação. A inflação, ela é um equiparativo da moeda circulante com o número de reserva. Se eu diminuir essa reserva e continuei com a moeda circulante, há o aumento da inflação. Isso daí gera uma pequena crise no governo Dutra e o governo de Getúlio Vargas é chamado de novo pelo povo para entrar no poder. Ele, quando entra, ele já volta a restringir as importações. Ele fala, corta esse negócio de importar máquina, corta tudo, vamos desenvolver por a gente mesmo. E aí ele começa a investir nos setores de crescimento econômico, de forte crescimento econômico, principalmente vamos desenvolver novas indústrias, vamos criar mais indústrias. Para isso, vamos criar um Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Se você quer criar uma indústria, basta você pedir dinheiro emprestado para o BNDES. Ele priorizava na sua substituição de importação mais criar a indústria do que trazer empresas estrangeiras. Mas os dois aconteciam, mas havia uma certa prioridade para um. Além de criar o setor da Petrobras, a maior empresa latino-americana justamente de produção de petróleo, petroquímica, justamente no intuito de mover o setor da economia, que era o setor energético, automobilístico, que era extremamente forte em todo o mundo. Porém, isso gera uma falência política. Os liberais que não tinham aceitado muito bem essa crise de 39 e 45 ficavam extremamente preocupados, pois o mundo vivia períodos de Guerra Fria e o medo de uma nova guerra atingir todo mundo. Com isso, a gente sempre dependente da exportação do café é um item de luxo. Você está em guerra, ninguém vai consumir itens de luxo, entende? Numa crise econômica. Então os liberais
pedem uma economia um pouco mais aberta, principalmente ficam com medo da nossa dependência da exportação do café. Se diminuir a exportação do café, não tem dinheiro para ser emprestado pelo BNDES, não tem como bancar a Petrobras, além de todos os outros processos que já aconteciam. Essa falência política gera justamente toda uma crise política, onde gera o suicídio, de Getúlio Vargas. A gente passa por um pequeno período entre 54 até 1956, onde entra o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, de fato, ele entra em 1956 e fica até 61, e ele tem um plano de desenvolvimento de metas, um plano de metas instituídos para cada um ano. É isso mesmo, gerando um aumento de 50 anos em 5, uma marcha forçada para que a gente desenvolva mais ainda o setor de pesquisa e desenvolvimento e perca um pouquinho desse processo de dependência da exportação do café. Primeiramente, ele gera investimentos em agricultura, principalmente no Centro-Oeste. Começa a entrar no Centro-Oeste a nova lógica da soja. Soja não é um produto de luxo como o café. Soja você faz óleo, soja você faz ração. Então a soja ela começa a adentrar como grande produto exportador brasileiro, justamente já fazendo com que não houvesse uma crise política no seu país. Então perder essa dependência do café e abrir os setores primários de exportação. Investimentos em saúde, educação, energia, transportes e mineração. Porém, ele tinha prometido investir nisso tudo, mas só transporte e energia foi o grande ápice do investimento de JK. O que acontece? Vamos lá ver se vocês entendem justamente dessa lógica. Vamos imaginar a China, tigres asiáticos e Japão. Vou botar um mapa para vocês entenderem o que é tigres asiáticos, China e Japão. Dá uma olhada aí. Volta aqui para mim. Esses países eles cresceram muito no mundo nesse período, principalmente o Japão. Na verdade, o Japão e depois os tigres asiáticos. Eles começavam a melhorar o seu parque tecnológico a partir da pesquisa e inovação. Como isso daí é feito? Vamos lá, você pode fazer do modo mais raiz ou modo mais Nutella. Como eu disse, melhorar o parque industrial pode ser pesquisa e inovação ou por importação de máquinas. Mas vamos focar só no pesquisa e inovação. Dentro dessa pesquisa e inovação tem o modo raiz e o modo Nutella. O que é o modo raiz? Eu desenvolver centro de pesquisa, eu desenvolver universidades, desde criança ensinar os moleques no setor de engenharia e tal, para lá na frente começar a produzir tecnologia, de modo que é um barco que vai começando a andar e quanto mais investimentos, mais vai chegar lá na frente. Então, mas só que isso demora muito tempo. Então, a Inglaterra, que já vinha se desenvolvendo desde 1850, a gente estava pelo menos 100 anos atrás deles. Isso era muito custoso. A outra ideia era fazer como o Japão fazia, que é chamar a indústria estrangeira no aspecto de joint venture, ou seja, como a China também faz hoje. Eu atraio a indústria estrangeira e nessa atração eu falo, você vai ter que produzir todo o seu material eletrônico aqui no meu país. Eu vou te dar mão de obra barata, vou te dar subsídios fiscais, vou te dar um bom espaço para produzir, escoar a sua produção, vou te dar energia barata, vou te dar tudo, mas você vai ter que produzir todo o seu conteúdo em componentes eletrônicos aqui. Show! Aí ia uma indústria lá para o Japão produzir. Aí o japonês estava produzindo lá, porque dentro do sistema de joint venture o japonês tem que produzir lá. Aí estava produzindo e ele falava, quer dizer que na TV você bota esse componente aqui, rapidinho que eu vou ali do lado. Aí ia numa segunda indústria japonesa, que começavam a replicar o produto dessa indústria estrangeira. E assim, através de lógica de réplica, você começava a aprender o processo tecnológico e conforme você ia aprendendo esse processo tecnológico, justamente você ia se aprimorando até você andar com a sua própria tecnologia. A China fez muito isso com a Huawei, com a Xiaomi. Antigamente você
você tinha vários celulares que eram réplicas de outros celulares da Nokia, da Samsung, entende? Da própria Apple. Aí aos poucos eles vão aprendendo a desenvolver o seu próprio celular e hoje você tem uma das marcas que mais vende no mundo, a Huawei, e também a Xiaomi. Ou seja, tem como você aprender a pesquisa e desenvolvimento, é como você está papirando aí para essa. Você pode papirar sozinho, mas se você pegar uma questão muito difícil, você vai demorar mó tempão. Ou você pode papirar com algum amigo teu e conforme vai surgindo a dúvida, um vai ajudando o outro nessa ideia. Não, pô, eu fiz assim, eu fiz aquilo outro, um cara que já era mais estudado que você. Ou seja, eu posso pegar o meu processo de forma fácil ou de forma difícil. O mundo estava fazendo dessa forma mais fácil, como o Japão, mais tarde como os tigres asiáticos e depois a China. JK tentou fazer isso, então eu vou investir num processo de educação, de saúde, vou melhorar a minha população para que ela se sinta capacitada e vá para dentro da indústria e comece a replicar a tecnologia. Porém, isso foi feito à moda lá brasileira. Na verdade, ele investiu só em transporte e energia. Investir só em transporte e energia é dar a base para a indústria vir produzir e meter o pé. Por quê? Transporte para escoar o seu produto e energia para ter garantia que seu produto vai ser produzido. Mas cadê a educação para a galera começar a replicar a tecnologia? Cadê os investimentos nos centros de pesquisas? Isso tudo fica de forma secundária. Então a gente que deveria replicar, criar o nosso processo de pesquisa e desenvolvimento de forma clara, a gente vai deixando isso de lado justamente nesse período. E há um rompimento com o nacionalismo de Vargas, porque o nacionalismo de Vargas pressupõe o seu processo de substituição de importação, mas dando uma prioridade para o cara criar a sua indústria. Ele não. Ele dá a prioridade para a indústria multinacional vir e produzir aqui, principalmente na indústria do tipo durável. Então, por exemplo, quando eu falei sobre a Gurgel, o carro Gurgel, ele deixa de receber investimentos justamente aqui. Quando o Gurgel chega no BNDES e fala: BNDES, eu preciso de dinheiro para melhorar o meu parque tecnológico e tal, o BNDES recusa o dinheiro. Mas se aparecesse o João Batista da JBS pedindo dinheiro para o BNDES justamente para criar uma indústria de alimentos, é produto não durável? Está autorizado. Ou seja, basicamente o que era produto não durável foi autorizado e cresceu. O que era produto durável veio a falir nesse momento, porque ele dava prioridade para ter indústria internacional produzindo aqui. Mas ainda é política de substituição de importação. Ainda é, mesmo vindo muita multinacional, porque eles produziam aqui e a gente não importava o produto. O produto era produzido aqui. Essa lógica de substituição de importação, ela vai se manter até os anos 90, tá? Ela começa aqui com o período da família real e vai até os anos 90 de fato. Entrada de automobilística, dos setores químico, farmacêutico e de eletrodoméstico. O presidente dos anos dourados da Bossa Nova e de melhoramento através do plano de metas. E o processo de interiorização do país, construção de Brasília e dos anos dourados e a criação das superintendências de desenvolvimento regionais, como a Sudene para o Nordeste em 1959, Sudeco e Sudesul a partir justamente de 1960, justamente desenvolvendo cada uma dessas regiões, tá? Nesse intuito da interiorização do país. Porém, JK, ele sai do poder porque muito dinheiro saía do país com a entrada de multinacionais. Então a nossa dívida externa aumentou, principalmente a nossa inflação aumentou. Então uma pequena crise já surgia no final do governo JK. Nesse momento entra o governo de João Goulart, que vai ser um governo que vai tentar controlar a crise, mas há uma crise política muito forte, até que entra o governo dos militares. Esse governo dos militares vai dar um tempinho, dá uma pausa aqui, bebe água. Eu sei que a aula está extensa, eu sei disso, mas respira, porque esse assunto é complexo. Então, pausa para respirar. Volta aqui para mim, como eu disse, pausa para respirar, espero que vocês estejam bem. Vamos falar sobre o governo dos militares. O governo dos militares, ele foi um governo extremamente complexo. Para vocês terem noção, um negócio muito louco é que no governo militar, nos anos de 1900,
1964, nós éramos a 43ª economia do mundo. O 43º PIB do mundo era basicamente nosso. A gente tinha uma dívida externa de 3,7 bilhões de reais. Em 1985, a gente era a 3ª maior economia do mundo, 3º maior PIB, e a gente tinha uma dívida externa de 95 bilhões de reais. Ou seja, a gente cresce para um cacete, porém, a gente cresce a partir justamente de empréstimo. Então é como se tu tirasse onda com o relógio Invicta, entende? Com um carrão bolado, sinistro, andando de HB20 Cambau 4, mas em vez de você mexer no setor produtivo, conseguir um emprego maneiro, passar no concurso público para isso, não. Você vai em todos os agiotas da tua área, pega dinheiro emprestado e vai tirar onda. Você cresce financeiramente? Sim, mas você cresce a partir de empréstimos. Então, foi a lógica do governo militar, o crescimento a partir de empréstimos. Isso gera um aumento do PIB considerável, sim, mais de 10% por mês, mas também salta a dívida externa brasileira em tantos por cento que eu nem sei contar direito. Então, é o período do regime militar marcado por um forte crescimento econômico. Muita gente, justamente, lembra dessa ideia muito boa durante esse período de crescimento com base no empréstimo. Se liga aqui. Como eu tinha falado sobre JK termina o governo com o aumento da inflação, aumento da dívida externa. O que é inflação? A inflação é a ponta final de uma causa monetária, de um processo monetário. Então a inflação se dá... Você não consegue medir a quantidade de moeda circulante, o poder dessa moeda circulante, só por ela própria. Você mede pela sua consequência, que é o aumento do preço dos produtos. Se eu tenho mais dinheiro na minha mão, eu gasto mais dinheiro. Se eu compro mais produto, o valor daquele produto aumenta, porque tem mais gente consumindo aquele produto. Diferente do que ter menos gente consumindo, o valor do produto baixa. Então, eles medem o preço da moeda, o valor da moeda, devido ao aumento dos produtos. O nome dessa forma de medição se chama de inflação. A inflação, ela é o aumento dos produtos numa relação de valorização ou desvalorização da moeda. Como isso se dá? A partir de uma reserva nacional. Então a gente tem uma reserva no Banco Central e a gente tem uma pancada de moeda circulante. Se liga, quando antigamente era peso ouro, vamos supor que eu tinha 1.000 quilos de ouro no Banco Central, eu tinha R$1.000, por exemplo, circulando. Então, cada real equivaleria a 1 quilo de ouro. Suave? Hoje o nosso padrão é peso dólar. Então a gente tem uma quantidade de dólares no Banco Central, uma quantidade de moeda circulando. Se a gente tiver mais moeda circulando, a gente vai ter mais inflação. Se a gente tiver menos moeda circulando, menos inflação. Porém, se a gente tiver menos dólar, mais inflação. Se a gente tiver muito dólar, menos inflação. Inversamente proporcional. Quando houve um aumento da inflação, você tem duas alternativas. Você tem a alternativa de diminuir a moeda circulante ou aumentar a quantidade de dólar. Foi o que eles buscaram. Não diminuir a moeda circulante, mas aumentar a quantidade de dólares através de reservas, através de empréstimos. Então vinha muito dólar para isso. A relação de empréstimos, muito causados principalmente por causa da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estavam bancando vários projetos de países subdesenvolvidos para que não se aliassem com a União Soviética. Nesse momento, essa política de crédito vinha muito dinheiro. Esse dinheiro era redistribuído para a população através de políticas de crédito. Com certeza, mais dinheiro para a população gerava um aumento da inflação, porque mais dinheiro circulando, porém gerava aumento dos lucros. Então tenta entender assim, vamos supor que eu sou um padeiro, sou um padeiro. Eu ganho dinheiro vendendo pão, mas eu trabalho para um cara, eu trabalho para o dono da padaria. Sendo que se eu falto um dia, o dono da padaria nem abre a padaria porque ele depende de mim. Sendo que eu recebo um salário, eu poderia ter a minha própria padaria. Então é nesse momento que está muito fácil pedir empréstimos. Eu vou no banco e eu consigo empréstimos altos a juros baixos. Então ele consegue um empréstimo de R$400 mil pagando R$2 mil por mês. Então ele vai lá rapidamente e abre sua padaria.
Ponto. Agora eu tenho o meu negócio. Sendo que a inflação aumentava consideravelmente. Com o aumento da inflação, esse pão cada vez ficava mais caro, sendo que o valor do banco de juros já era uma taxa fixada ou pré-fixada. Nesse momento, esse cara começava a ter lucro de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, porém continuava pagando 2 mil no banco. Aí é nesse momento que era empréstimo sobre empréstimo, abrir uma segunda padaria, terceira padaria, 10ª padaria, e assim houve um crescimento muito grande. Para quem tinha possibilidade de pegar dinheiro emprestado, o cara que era classe média, educada e tal, esse cara teve aumento do poder de compra, porque ele via mais dinheiro chegando na sua mão. Já o trabalhador sem qualificação nenhuma, que basicamente dependia do salário, o salário não aumentava no mesmo ritmo da inflação e via a quebra do seu poder de compra. Então é nesse momento que o índice Gini, o índice de desigualdade de renda, aumenta muito. Se liga justamente nesse gráfico de índice Gini que eu vou colocar para vocês. Volta aqui para mim, muitos dos dinheiros que vinham para cá justamente bancavam grandes projetos para atrair mais indústrias, como as grandes hidrelétricas de Itaipu, como a Transamazônica BR-230, Perimetral Norte, a BR-210, os acordos nucleares justamente de 1972 e 1976 com a Alemanha, e os grandes projetos de mineração como Carajás, Jari, Trombetas, novas áreas agrícolas como o setor do Polo Amazônia, que a gente vai conversar na aula de região amazônica, assim como também o grande projeto Carajás, também a gente vai conversar sobre a região amazônica. O setor químico, o setor farmacêutico, então eu tenho grandes investimentos nesse período do grande crescimento do milagre econômico brasileiro. Porém, chega o ano de 1973. Essa crise bate sobre o mundo, que é a crise do petróleo. E aí, nesse momento, os Estados Unidos, que emprestava dinheiro pra gente, chegou e falou: então, irmão, estou emprestando dinheiro, emprestei dinheiro, mas agora eu quero dinheiro de volta. Ou seja, eu quero tudo aquilo que eu emprestei. Os Estados Unidos olha e fala: fodeu. Sim, por quê? Se liga. Eu precisava de dinheiro e o Brasil exportava muito pouco. Como é que tu ganha dinheiro? Tu ganha dinheiro exportando produto. Então, é como se você pegasse só dinheiro emprestado, só dinheiro emprestado, só dinheiro emprestado, e agora você tem que pagar isso. Você vai começar a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, e eles lançam até a ideia do exportar é o que importa, eles começam a vender produtos para fora. Então, a ideia é, como a gente vai vender os produtos para fora? Vamos vender assim, mas só que os nossos produtos são muito ruins se comparados aos produtos internacionais. Não importa. Vamos diminuir salários para a nossa mão de obra ficar mais barata ainda. Vamos gerar subsídios fiscais, negligência ambiental e vamos desvalorizar a nossa moeda. Tudo isso para favorecer a exportação de produtos. Sendo que o nosso produto ele era muito ruim se comparado ao produto internacional, que tinha ampla inovação tecnológica. E aí, nesse momento, o nosso parque industrial, que dependia da importação de máquinas, quebra, porque não está fácil importar, já que a moeda está extremamente desvalorizada, então o nosso parque industrial fica mais obsoleto ainda. Então a gente não consegue melhorar o nosso parque industrial e a gente não consegue exportar. Pronto. Segunda crise. Primeiro veio a crise dos empréstimos do petróleo e a segunda crise é de uma tentativa de exportação que não dá certo. E aí vamos para a terceira alternativa. E nisso, a inflação só aumentando e só galopando, só aumentando e só galopando. Pá. O desemprego está começando a acontecer, principalmente quando eles adotam a lógica da ciranda financeira. É o período que a gente já adota a ideia da década perdida. E aí, nesse momento, eles querem pegar dinheiro emprestado com a população. Então, eles aumentam a taxa de juros para conseguir mais dinheiro emprestado pelo Tesouro Nacional. Nesse momento, o cara que tem a padaria não está vendendo quase pão nenhum. Está começando a entrar numa crise. Então, ele prefere vender a padaria, vende a padaria, pega todo esse montante de 10 padarias vendidas e bota no governo. E aí ele começa a ganhar dinheiro com as taxas de juros do governo.
Porém, todo mundo que trabalhava nessa padaria é demitido. Então eu tenho a quebra do setor produtivo e eu tenho um aumento do desemprego. Aumento da inflação, aumento do desemprego, uma economia estagnada e uma inflação cada vez mais galopante. Minha mãe era muito engraçada, porque quando eu era criança, na década de 90, mas já estava tipo 90, 2000, já estava em 2000. Minha mãe sempre falava, Vinícius, fica próximo do carrinho. Eu falava, porra, eu não entendo por que alguém roubaria o carrinho dentro do mercado, o produto dentro do mercado. É só ir lá e pegar o produto. Se roubar depois do caixa é uma parada, mas roubar o produto dentro do mercado é uma coisa meio ilógica, não tem nexo. Aí eu vi que minha mãe estava sequelada, porque na década de 80, 90, a inflação aumentava tanto que os preços dos produtos mexiam direto. Então o cara que ia etiquetar o produto, ele passava pelo produto etiquetado e ele passava pelo teu, o produto estava R$7, por exemplo, 7 cruzeiros. Ele botava 9 e ele passava pelo teu no carrinho. Se tu não estivesse próximo, ele etiquetava teu produto dentro do carrinho. Ou um cara que pegou o produto a 9 e fala, porra, aumentou. Aí passava pelo teu carrinho, tu não estava próximo, ele via teu produto a 7, ele trocava o produto. Pai, o mercado era uma pancadaria. Supermercado no Guanabara deveria ser mó loucura nesse momento, justamente de pancadaria, de aumento de inflação, até não poder mais. Então, essa década perdida marca o momento onde pior economia, onde mais gente saiu do país do que entrou. Esse período foi horrível para a população brasileira. E aí só é quebrado a partir da próxima aula, que a gente vai falar sobre o neoliberalismo e a abertura da economia brasileira. Tranquilo? Já falei muito, cara, essa aula ficou muito longa. Eu sei. Mas a gente tem que matar exercício. Então vem comigo, joga ali o exercício aí, bota na tela. Entre 1956, entre 1930 e 1956, a industrialização brasileira caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias estatais nos setores de bens de produção e infraestrutura estratégicas. Sobre esse período em que o Estado passou a intervir diretamente na economia, é correto afirmar que, alternativa alfa, os altíssimos investimentos estatais eram justificados pelo desinteresse do capital privado internacional e nacional em investir em setores que o retorno dos investimentos é reconhecidamente muito lento. Galera, sim, questão da ESA falando justamente sobre isso daqui, ó. O capital estatal que bancava a indústria de base, no qual esse retorno era extremamente lento. Volta a questão, alternativa correta, a alternativa alfa. Tranquilo? Volta, mais uma questão, bota aí na tela. O período comumente denominado Anos Dourados marcou uma etapa recente da história brasileira, associada ao desenvolvimentismo, abertura de rodovias, expansão da rede hidrelétrica e implementação de indústria automobilística, descentralização do capital e a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova. Ao que o governo está associado, galera, como eu falei, ó, o governo de Juscelino Kubitschek, bota aí na tela a alternativa alfa. Vem aqui para mim, se liga, próxima questão sobre o Juscelino, se liga aí. São características do governo Juscelino Kubitschek o fortalecimento das Forças Armadas outorga de uma nova Constituição e repressão ao Partido Comunista. Não, o Juscelino Kubitschek não joga uma nova Constituição, esquece, bota aí. Modernização por meio de uma política autoritária, implementação da usina de Volta Redonda. Esquece, pai, Volta Redonda, Vargas. Volta para lá. Cassação do Partido Comunista, implementação de uma política econômica liberal. Não. JK, ele continua com a política de substituição de exportação. O único desse período que adota uma política mais liberal é o governo Dutra. Esquece. Definição de uma política chamada de plano de metas. Incentivo à industrialização. Sim, basicamente, JK ele lança o plano de metas e esse incentivo ao processo de industrialização através de multinacionais vindo produzir no país. Corretinho. Galera, matamos questões, falamos de uma aula extremamente densa, mas espero que vocês continuem aqui comigo para a parte 2 desse assuntão tão maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos e abraços, nos vemos e até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like. Valeu, galera. Beijos e abraços. Até mais.